ans. Tá valendo. On doit bouger ou pas? Scottinho, como surgiu o Clube da Cachaça aqui na Suíça? Alors, Scottinho, on te demande comment c'est arrivé qu'on ait ici un bar de la cachaça. Alors depuis notre voyage du mois de juillet 2014 au Brésil, les amis présents au Brésil ainsi que Marcel qui habite à Cachoeiras de Macacu, on a décidé que le samedi matin, c'était ici notre lieu de rendez-vous pour boire un verre entre amis et boire une cachaça tous ensemble. Voilà, o Scottinho falo, depois que ele foi no Brasil agora para a Copa do Mundo, fizemos contrato que vamos se encontrar cada sábado aqui para beber a cerveja e também uma cachaça aqui que arrumamos de Cachoeiras Macacu, a Jararaca, para acompanhar nosso aperitivo no sábado. É isso que criei. Isso faz parte do estatuto da Associação Friburgo, Nova Friburgo? Não, ça fait partie disso. Não faz parte do estatuto. C'est privé, coração avec les amis. É uma amizade do coração entre os nossos amigos. Para lembrar que eles foram no Brasil, que foi uma parte maravilhosa. É um lugar de memória, né? Exatamente. Um lugar da memória, da história e da memória. É o Exatamente. Dedê que está aqui, o patrão, né? O Dedê. Ele guarda cada vez para que nós estamos bem-vindos no bar do Dedê. E também, veja aqui, isso Santa é Maria. do Santa Maria Madalena, das crianças. Sim. Criança. É O artesanato. exatamente, o colchão, para nós é um colchão, um porquinho, né? Esse porquinho, ele vai dar muita sorte para o Dedê, para nós aqui. Dedê, você tem um parentesco, você é da família Verli, né? E de Nova Friburgo, né? Descendente de imigrantes suíços de Nova Friburgo. Eu acho assim bem interessante que o seu bar abrigue, né? Você como descendente de colonos suíços, você abrigue aqui o Clube da Cachaça, né? Como é que você se sente como uma pessoa que recebe, né, esse clube na sua casa? Alors, tu poses la question d'aider. Toi qui as un foyer, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a beaucoup de descendants foyer à Nova Friburgo. Alors elle dit, pourtant ça doit être quelque chose de spécial de pouvoir rencontrer ici des Brésiliens et des amis qui aiment le Brésil, justement ce pays où les foyers sont partis. Oui, ils m'ont fait beaucoup de plaisir en me rendre visite ici, parce qu'en définitive, on est quand même bien loin du Brésil, mais par contre, j'ai eu beaucoup d'amitié pour les gens que j'ai retrouvés là-haut, au Brésil, à Nova, j'ai retrouvé ma famille là-haut. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ele falou que está muito emocionado porque ele foi em 2009 nessa viagem dos suíços que foi a Nova Friburgo. Ele foi bem recebido em família hospedeira. Ele encontrou seus irmãos, foi desde 2009 ele abriu aqui esse bar um pouquinho para nós, para lembrar desta história Friburgo, Nova Friburgo. É porque que cada vez que eu estou aqui, praticamente todo sábado nós nos encontramos aqui. No Brasil é o Bar Bolero, aqui é o Bar do Dedê. Sim. Quer dizer, a partir de agora vai ser um rendezvous das pessoas que trazem essa coisa da memória e da história entre Nova Friburgo e Friburgo. Exatamente. Um lugar de memória. Eu vou te dizer, aqui acho que já passou de Nova Friburgo mais de 30, 40 pessoas. Cada vez que eu tenho pessoa que vem fazer uma visita para descobrir Friburgo, eu venho cada vez aqui, porque é uma passagem que é muito afinada com nossa cidade de Nova Friburgo. E o que Scottinho assim mais gostou, no caso assim, o que mais chamou a atenção dele em Nova Friburgo, né, na primeira visita dele? O que mais chamou a atenção dele? Voilà. Alors elle te pose la question, Scottinho, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lorsque tu as été la première fois à Nova Friburgo en 2009? Alors la première fois en 2009, j'ai découvert le pays que je ne connaissais pas du tout, la langue, la nature qu'on n'a pas chez nous, la végétation.
la chaleur humaine des gens, un cœur gros comme ça, ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en 2014. Les Brésiliens sont très chaleureux. Très, très chaleureux. Tous. Todos. Aí ele falou, a primeira vez que fui no Brasil para descobrir essa região de Nova Friburgo, ele foi impressionado e emocionado da gentileza da gente, caloroso, aberto, sorriente, também da natureza, que é totalmente diferente da nossa natureza, uma natureza muito selvagem. Ele gostei muito disso, e por que ele foi novamente esse ano, depois de 5 anos que ele voltou para o Brasil, passar um mês na minha casa em Nova Friburgo. E você, Dedê, o que você achou? Qual foi a impressão que você teve de Nova Friburgo? Alors, pose la question aussi, Dédé. Quelle a été ton impression lorsque tu as été à Nova Friburgo? C'est la première fois que tu allais. Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, la première fois que j'ai vu les Brésiliens, c'était à Estavayer. Et là, j'ai été étonné de voir des panneaux avec mon nom dessus. Et quand je suis retourné à Nova, il y avait aussi les mêmes panneaux avec mon nom de famille. Et c'est là que j'ai retrouvé un peu mes origines. Et je profite aujourd'hui quand même aussi de saluer tous les foyers qui sont là-bas et tous les autres Brésiliens de Nova Friburgo. Aí ele fala que ele já viu em 1981, quando os brasileiros chegaram e estavam lá, a primeira vez que os brasileiros vêm aqui para fazer a festa dos 500 anos do Cantão de Friburgo, ele faz parte dos Grenadiers de Friburgo. Ah, sim. Ele via ele chegar com o barco, com o antigo, tudo, ele foi muito emocionado. Ele viu que tinha, como se chama, nome. Ele viu o foyer. Falei, porra, tem foyer também em Nova Friburgo, da minha família. Começou a fazer amizade e tudo. E agora, quando ele foi em 2009, ele viu a mesma foto com os fones e tudo. É isso que foi muito para ele, muito impressionante. De ver essa família que foi aqui, também mora no Brasil. E como é a saudação no Clube de Cachaça em Friburgo? Como é a saudação? Aí, aqui, a cachaça é a mesma coisa. Quando estamos juntos, aqui normalmente é santé, mas nós falamos Saúde! Tá, é bem brasileiro, Saúde. né?